a polêmica do vermelho, né? Foi uma noite vermelha para os colorados, né? Uma noite de você chegar ao quarto jogo seguido pontuando, né? Tá subindo, buscar um placar que estava adverso e um cartão muito discutido para o Léo Jardim, que era o goleiro da rodada. Ele seria o goleiro da rodada. E a gente vai tirá-lo por causa da expulsão, até porque o gol sai no primeiro lance sem Léo Jardim em campo. Mas antes, no jogo, primeiro tempo de um Vasco dominando o Inter, em pleno Beira-Rio. Vasco jogando, precisando pontuar para sair da zona do rebaixamento, né? O Santos empatou no sábado, o Vasco precisava somar pelo menos um ponto para não terminar a rodada no Z4. E começa o jogo dando pinta de que poderia vencer a partida. O primeiro tempo do Vasco é de oportunidades para vencer o jogo, né? O Vasco chegou a fazer um 11-1 em oportunidades e a qualidade das oportunidades, em vários momentos, a gente tinha a sensação de que o Vasco podia ter descolado bem do Internacional e antes desse 1-0, inclusive. Verratti perdeu gols que ele não perde, o Vasco teve espaço para contra-atacar e desacelerou em alguns momentos. O Internacional muito, mas muito perdido dentro de campo, sem conseguir se achar, obviamente desgastado, não dá para segurar Alan Patrick o tempo inteiro dentro de campo, não dá para ter o ritmo que precisa ter o Internacional. Esse é o finalzinho do primeiro tempo, né? Quando o Inter já começa a dominar o jogo, exatamente. Aí o Carboneiro entra no segundo tempo e cria mais aproximação no centro do campo para o Internacional. Você acha que foi o Vasco que recuou ou foi o Inter que empurrou o Vasco para trás? Acho que foi o Inter que empurrou o Vasco para trás. Foi um belo jogo, assim, de dois times que usaram muito bem potencial técnico, questão física. A partir desse momento aí, 15 do segundo tempo, só vai dar Inter no jogo, né? Aí vira um amasso, né? Não, o Inter fez um excelente segundo tempo. Então, estrategicamente, o Vasco estava preparado para contra-atacar e não saía. A bola batia, voltava, o Inter o tempo inteiro, Alan Patrick, Carboneiro, pressão, os laterais, o empate parecia claro, o jogo era bom demais, o Vasco resistia com heroísmo, goleiraço pegando. Cara, o divertimento da rodada era esse. Eu também acho. O Vasco, assim, torcendo para acabar logo o jogo, porque só dava Inter, o Léo Jardim ia pegando o que podia, o Inter pressionando, atacando, e aí vai acontecer o segundo cartão amarelo. Ele vai se aproximar do Léo Jardim e vai dizer, levanta, levanta. O Léo Jardim fala, calma, só vou passar o spray, tá doendo. E ele não espera o spray, você vê que o médico está bem do lado de fora, e dá o segundo amarelo por cera, e o Léo Jardim sai de campo inteiraço, a dor passou rapidamente, e foi expulso. No lance seguinte, gol do Internacional. Aí você pode especular, o Léo Jardim chegaria nessa bola? Jamais saberemos. Jamais saberemos. Eu acho que essa história contada no livro curto, ela te dá a impressão, a sensação de que o árbitro cometeu uma injustiça muito grande, de que o que aconteceu foi um absurdo. Acho que o todo foi absurdo. Já dá para entrar nessa questão? Vamos entrar assim que acabar os melhores momentos, porque o Inter também vai continuar martelando para virar e não dá tempo 1-1. Então vamos entrar na questão. Qual a sua opinião sobre a expulsão? Porque a crônica do que aconteceu não pode ser só aquilo ali que você descreveu. A crônica do que aconteceu não é um goleiro caiu, o árbitro advertiu, ele já tinha cartão amarelo, expulsou. Olha, a crônica está relatada na súmula do jogo. Quer que eu leia para você? A crônica, quero já. A crônica do que aconteceu começa com as substituições do Vasco, com os 6 minutos de paralisação, com a confusão que o Vasco tem na hora de fazer as alterações, pelo fato de o goleiro ter caído para que o Vasco ajustasse isso. Estrategicamente ele cai, isso é óbvio, é notório, é uma questão de precisar organizar as coisas. O Vasco estava tomando pressão e, de alguma forma, precisava fazer as substituições, tinha que usar aquelas janelas, estava chamando jogadores, então o Vasco provocou aquilo tudo ali para que, de alguma forma, ele ganhasse o tempo necessário para que o Diniz ajustasse as coisas. E um instrumento usado acabou sendo o Léo Jardim. Mas todo mundo, se você perguntar para o Felipe Diniz se ele fez isso, se ele precisou... Pro Fernando Diniz. Que cera que o Felipe Diniz fez num troca de passes? Felipe Diniz, é a força da marca. Cara, se você perguntar para ele se ele fez intencionalmente aquilo ali, eu tenho certeza que ele vai dizer, eu precisava daquele tempo para ajustar as coisas, né? Só que as coisas se precipitaram e deu tudo errado depois. Não precisava o Léo Jardim ter levado tão adiante como ele levou. Era possível ter contornado aquilo ali. É uma sucessão de equívocos, de erros, né?
do Vasco ter segurado, do goleiro ter caído, de o árbitro ter expulsado, não precisava ter expulsado. Então você concorda que foi um erro ter expulsado o Léo Jardim? Mas não é um erro só da arbitragem. O Vasco pediu aquilo ali. Então. O Vasco provocou aquilo ali. As coisas foram se precipitando dentro de campo. Era muito tempo. Quem viu o jogo e não acompanhou compacto, e não acompanhou só o que está vendo agora, quem estava vendo o jogo estava com essa sensação, cara, ele vai expulsar. Eu vou dizer por que eu acho um erro ter expulsado o Léo Jardim. Eu fiquei pensando, ouvi os argumentos ontem, ouvi o Losetti, que pensa diferente de mim, que bom. E hoje eu opino, passado aí umas horas do jogo, eu opino que é um erro ter expulsado o Léo Jardim. Já opinava ontem, mas formei melhor o meu raciocínio sobre por que eu acho que é um erro. Para mim, a arbitragem boa é aquela que não é assunto no dia seguinte. Não é assunto no dia seguinte. O árbitro não pode ser protagonista do jogo. Se ele não tivesse expulsado o Léo Jardim ontem e dado os acréscimos da cera que o Léo Jardim fez, absolutamente ninguém hoje estaria falando da arbitragem. Ninguém. Então, ao expulsar o Léo Jardim, ele se coloca como protagonista do jogo. A regra permite tanto que ele expulse, se ele entender que o goleiro está enganando ele, como permite ao goleiro, dar a primazia do goleiro, quando está com dor e machucado, de ser atendido. É o único jogador que obriga o jogo a parar se ele está com dor e precisa de atendimento. O juiz ali, que não é médico, concluiu acertadamente, porque o Léo Jardim levanta e sai sem dor, que o Léo Jardim estava fazendo cera. Só que eu acho que o juiz não tem o direito de tomar essas conclusões, embora seja acertada. Mas no conceito, por exemplo, o Léo Jardim poderia ter um técnico que não é o Diniz, é o Filipão. E o Filipão hoje podia enfaixar o Léo Jardim e dar uma coletiva aqui, ó. Ó a costela dele aqui, ó. Nem anda hoje. E aí ficaria ruim para o juiz. Como, aliás, o Filipão já engessou a perna do Arce na véspera de uma final de Brasileiro, em 96 contra a Portuguesa, para enganar as pessoas que o Arce ia jogar. Então o Vasco, se quisesse, poderia fazer um teatro. O Léo Jardim podia sair de campo mancando, ia ficar muito feio para o juiz. Também acho Só que o Léo Jardim... O juiz podia ter feito diferente, Ezé. Então, mas essa se o juiz dá os acréscimos, se ele dá os acréscimos, ele puniria o Léo Jardim pela cera, porque não era interessante para o Vasco e ele não ter deu, mais minutos. E ele ainda não deu depois a altura. Perfeito. Ele não sofreria o argumento que eu vou trazer aqui da incoerência, porque o Rocher também fez cera no jogo, em algum momento, e não foi punido para ele poder reorganizar o Inter, e não foi punido, foi advertido. Então, eu acho que o juiz, ao tomar essa decisão, que pode ser lida como corajosa, se coloca como protagonista do jogo. E hoje o ideal era que a gente não falasse do juiz, falasse do jogo. E a gente está falando do juiz porque ele optou por ser protagonista do jogo. Então, e nunca é o melhor caminho para mim. Eu concordo com alguns argumentos que você colocou, mas a gente falou há pouco sobre a questão do... Olha o Rocher aí. Então, numa cena que também faz bastante. Também faz. Que também faz bastante. Então, mas a minha colocação é em relação assim, ó... O momento que não estava bom para o Inter, estava 0-0, e não importa se é 26 do primeiro tempo ou do segundo tempo. Mas o Rocher, como ele cai outros goleiros... E, cara, ele quer arrumar o time ali também. Então, o Rocher, como outros goleiros, ou a maioria deles, que me desculpem os goleiros, mas eles fazem isso. E a questão, no meu entendimento, do que aconteceu ontem, está, para mim, no critério. Eu quero saber se daqui para frente os árbitros ou só o Flávio vão seguir esse critério. Porque, assim, todo jogo, ou a cada 2 partidas, uma partida, a gente tem isso. A gente tem os goleiros caindo, a gente tem goleiro que cai enquanto o jogador do time dele está sendo atendido, porque para não ficar com 10 contra 11, dependendo do jogo, o goleiro cai e aí o cara está sendo atendido, ou seja, ficam 2, porque o goleiro tem que parar o jogo. Todo mundo sabe que não pode substituir, o goleiro não pode sair de maca. Então, o goleiro cai com o centroavante sendo atendido para o jogo parar. A minha questão só é assim, é que se o árbitro ontem, e eu não estou aqui para defender o árbitro, até porque eu acho que se ele teve o critério ontem, e parece que, se eu não me engano, eu até busquei isso, não sei se o ano passado ou esse ano, ele também teve de expulsar o goleiro. Ano passado do Criciúma, mas não porque o goleiro estava simulando lesão, era porque estava fazendo cera mesmo e ele dá 2 amarelos. Mas enfim, mais ou menos na mesma linha. Então, assim, se só ele vai seguir esse critério, né? Ou se serão todos os árbitros? Eu só não acho que é a mesma linha, porque ontem ele toma partido e ele corre um risco de dizer que o goleiro não está machucado. E isso é um risco para o juiz. Ok, a gente sabe que não está. O Léo Jardim, inclusive, se ele levanta e sai assim do jogo, ele poderia causar um teatro ruim para o juiz.
ele levanta e sai sem dor. Mas é que ele ficou nas substituições para ser atendido e não foi. Sim. Ou seja, deixou claro que se ele tivesse realmente um problema, enquanto as substituições estavam acontecendo, ele teve tempo para se tratar, ele teve tempo para ser atendido e ele não foi. Que é a explicação da súmula. Que é o que ele escreve aí na súmula. Exato, vamos ler a súmula. Exatamente. Só que assim, para eu terminar o meu raciocínio sobre isso, é assim, quando a gente fala que o árbitro tem que acrescentar, né, mesmo sendo goleiro, a gente cai naquela nossa discussão de alongar o jogo. Né? E aí a gente vai ter, então, em alguns momentos, se não tiver critério, por isso que para mim a palavra é critério. É critério de, primeiro, orientar os goleiros das equipes. Né? Olha, é o seguinte, tá machucado, beleza, mas esse tipo de situação não cabe mais. Ah, mas eu não sou médico. Não é questão de ser médico, a questão é que você... Às vezes, deu um cruzamento, o cara tem um rebote, o cara chuta no gol, o goleiro olha a bola debaixo do gol, vê ela passar, daqui a pouco ele cai. Ele nem participou da jogada e ele está procurando atendimento do cotovelo, do braço. Então, assim, são situações que têm que ser melhoradas, entendeu? O critério tem que ser diferente. Avisar todos os goleiros, todos, que, olha, daqui para frente os juízes vão estar... Porque não adianta só ter uma atitude como a de ontem e na próxima rodada, na Copa do Brasil, no meio da semana, o árbitro ter... No mesmo jogo atitude. Ele agiu diferente. Então, aí é que não serve. Aí é que não serve, porque aí você acaba... E você concorda que se ele não tivesse dado o cartão, o amarelo, para o Léo Jardim, hoje ninguém estaria falando da arbitragem? Sim. Ninguém estaria falando, ninguém estaria cobrando hoje. Por que você não expulsou o Léo Jardim? Então, assim, ele optou pela decisão que o colocou no protagonismo. Ainda que muito bem argumentada na súmula. Na súmula ele relata exatamente o que você estava falando aqui. Né, que o Léo Jardim foi expulso por retardar o reinício do jogo, que tinha sido advertido, e ele fala o seguinte, adverti com o segundo cartão amarelo o senhor Leonardo César Jardim, número 1 da equipe do Vasco, por de maneira desrespeitosa retardar o início do jogo da sua equipe, caindo ao solo sem motivo aparente, mesmo sendo solicitado tanto por mim quanto pelo assistente, negou-se a se levantar. Ressalto ainda que o mesmo ficou caindo durante todo o procedimento de substituições, tendo tempo suficiente para ser atendido, não o fazendo. O que está explicado aqui, o defende. Beleza, eu apenas estou argumentando que ele não precisava ter tomado essa atitude e hoje ninguém ia estar falando da arbitragem. Ninguém. Mas o Losetti tem um ponto divergente, na minha opinião, pelo menos. Foi a opinião dele no fechamento ontem, que eu acho que é importante de ser exposto aqui. Eu concordo com o cartão, Rizek. E, em primeiro lugar, eu acho que eu não posso passar anos e anos criticando a cera vergonhosa que os goleiros do futebol brasileiro fazem. Não são os goleiros brasileiros, são os goleiros do futebol brasileiro, porque o Rocher é uruguaio e também faz. E quando aparecer um árbitro que pune como eu acho que tem que punir, condenar o árbitro e absolver o goleiro. Eu acho que o árbitro está correto na expulsão do Léo Jardim. Os goleiros usam de má fé a regra que é feita para protegê-los e para proteger o jogo. Porque, de fato, se um jogador cai, o jogo pode seguir até determinado momento, a não ser que seja uma coisa muito grave. Mas se o goleiro cai, o time vai fazer um gol se o jogo seguir. Então é uma regra para proteger o time, para proteger o goleiro, para proteger o espírito do jogo. Os goleiros, e não só eles, os treinadores, os companheiros, passaram a usar essa regra de má fé, para se beneficiar de um momento do jogo, para evitar um domínio do adversário. Então é muito injusto quando isso acontece. E aqui eu estou fugindo do lance do Léo Jardim, que eu já disse que concordo. Usam como tempo técnico. Um time faz uma estratégia melhor, treina melhor, planeja o jogo melhor e está amassando o adversário. Aí o que o adversário faz? O goleiro cai, o treinador reúne os outros 10 jogadores e monta durante o primeiro tempo uma estratégia. Isso não deveria fazer... A gente normalizou isso não é normal. Isso não é normal. Concordo. Isso não deveria acontecer. O Flávio ontem errou ao não dar cartão amarelo para o Rocher e se ele não viu, e é normal que ele não tenha visto ali o massagista, não sei se era o massagista atrás do gol dando sinal para o Rocher cair, o Rocher caindo, ele deveria ter recebido o cartão amarelo. E isso é algo que a CBF tem que tomar conta a partir de agora, porque a Federação Internacional de Arbitragem não vai fazer nada em relação a isso, porque isso não acontece no futebol da elite europeia, que é o que eles olham para tomar decisões, o parâmetro para as decisões. Ninguém vai mudar uma regra por algo que aconteceu no Brasil, na Argentina, infelizmente,
eles priorizam e olham para o futebol europeu. E lá isso não acontece. Então, a CBF vai ter que passar a orientar todo mundo, fazer uma campanha de mudar o que o Ricardinho falou. É conscientização dos goleiros, dos treinadores, dos árbitros, porque tem que parar. E aí que eu discordo de você. Se o árbitro não tivesse expulsado, hoje esse bom debate que faz bem ao futebol brasileiro não estaria acontecendo. Seria mais uma rodada em que os goleiros fariam cera, nada aconteceria e na próxima seria tudo igual. Eu duvido que os jogos apitados pelo Flávio Rodrigues de Souza, que é um árbitro da elite brasileira, embora cometa erros de vez em quando, duvido que entre o jogo Criciúma e Bahia do ano passado e o jogo de ontem, ele não tenha apitado nenhum outro em que teve cera de goleiro. E aí é que me incomoda. Se ele vai expulsar só de vez em quando, tá errado. Se só ele vai expulsar, tá errado. E aqui eu não estou criticando ele, porque eu acho que ele é o único que está despertando um debate necessário ao futebol brasileiro. Só não dá para ser, hoje eu estou um pouco mais impaciente com a cera dos goleiros, então hoje eu vou punir. Então eu acho que a comissão de arbitragem da CBF poderia se pronunciar. Deveria se pronunciar. Eu entendo que o que ele fez foi acertado, se for o caso, e isso aqui vai virar um padrão a partir de agora. Vamos gerar o debate. Mas não tem como, gente. Vocês estão sendo... Não, isso é então só o Vasco vai ser punido? Não tem como porque ter aí padrão. A nota do Vasco é em cima disso. O Vasco se sente prejudicado, não pela expulsão em si, mas porque o Vasco acha que só ele é prejudicado com esse tipo de lance. Não tem como ter padrão para isso. Aí o Vasco solta uma nota. Mas tem que ter padrão. Não tem como Mas tem que ter padrão. Mas não tem senão como. Só o Vasco vai ser prejudicado? Não é isso. Ou vai ser punido? O Vasco coloca uma nota que é típica das notas oficiais, né? Repúdio com veemência, atuação desastrosa do árbitro. Será que é erro ou incompetência? Não é erro, porque a gente está deixando claro que o que ele fez é dentro da regra, então não pode ser classificado como erro. Quando os equívocos da arbitragem se repetem e tiram de forma direta 4 pontos consecutivos do Vasco, blá, blá, blá. O Vasco tomará todas as medidas administrativas cabíveis, ele está pedindo o afastamento do árbitro junto à comissão de arbitragem. Então, a minha opinião é que a CBF deveria dar uma resposta. Não vou afastar o árbitro, porque acho que o que ele fez é certo e será um padrão. A CBF tem que apertar o cerco contra esse tipo de antijogo. A CBF acaba, inclusive, me cantam aqui, eu não sabia, acaba de subir uma nota dizendo que viu acerto. Então, se a CBF viu acerto... O Rafael Zarco me mandou aqui também. Tá? Peço que a gente faça correndo um resumo, porque estou sabendo aqui ao vivo. Se a CBF vê na decisão de ontem um acerto, isso obrigatoriamente tem que virar um padrão, cara. Não, o padrão é o seguinte... Porque senão não pode ser só o Vasco punido por isso. Ok. Toda vez que um goleiro for advertido, porque ele podia ter atendimento, recusar ou demorar com atendimento, for advertido de novo, ele já tinha cartão amarelo, ele tomou um segundo cartão amarelo de advertência, está muito mais relacionado ao comportamento do jogador do que ao comportamento do árbitro. A padronização tem que vir quando algum goleiro esticar a corda do jeito que o Léo Jardim esticou. Porque ele tinha tempo para ser atendido, ele esticou esse tempo, ele pediu mais atendimento, o árbitro pediu para ele levantar, ele não levantou, ele se manteve do jeito que ele estava, o árbitro perdeu a paciência e deu o cartão amarelo. Não está em discussão que ele tinha as ferramentas, apenas opino, e assim, o melhor árbitro para mim que eu vi atuar é o Arnaldo César Coelho, porque ele era um sujeito muito esperto. E ele é o melhor árbitro porque ele não era protagonista dos jogos. Ele fazia questão de, cara, não quero sair daqui sendo a notícia, a manchete dos jogos. Então, assim, eu acho que faltou esse mesmo sentimento, da maneira como eu gosto de ver a arbitragem, de não ser a notícia do jogo. Agora, se isso vai virar um padrão, e está aqui a posição da CBF, perfeito. Cai por terra, inclusive, se isso vai virar um padrão, a educada reclamação do Fernando Diniz ontem. Aliás, muito cordato, muito educado. O treinador do Vasco reclamou justamente pela falta de critério. A gente mostra para vocês, está até velho agora. Diante da decisão da CBF, a fala do Diniz ontem já está... Não está velha porque não acontece. Por enquanto é só uma decisão, perfeito, ele precisa ver a prática. Perfeito. Precisa ver a prática. Então, o Diniz, ontem, numa fala que eu acho irretocável, do ponto de vista da educação e da coerência do argumento que ele usou, eu acho que é uma fala irretocável, porque ele tá dizendo que nunca tinha visto aquilo. E, de fato, é muito raro mesmo. Porque a outra expulsão do goleiro do Criciúma não era com o goleiro caído, era o goleiro fazendo cera para repor a bola no tiro de meta. Foi tomar água. Ontem era de um jogador caindo
em tese pedindo atendimento. Não, mas mostra que o Diniz... Mas o objetivo é o mesmo, né? O objetivo é o mesmo, Um estava fazendo cera sentado e o outro estava fazendo cera... Mostra o que já ficou meio anacrônico, mas eu acho importante registrar a educação do Diniz ontem, ao final do jogo.